no mesmo lugar do tio. Você é muito novo, tatuagem, você é cavalo, brilho e... Che ci seguite dagli schermi di Telepace, dalle frequenze di Radio Pace, che bello poter dare questa notizia. Acompanhamos a fumaça branca que sai neste momento da chaminé instalada na Capela Sistina. Não há dúvida da cor da fumaça, é branca. Isso quer dizer que o Papa acaba de ser escolhido. São 3 horas e 7 minutos no Brasil, 7 horas e 7 minutos no Vaticano. 1 bilhão e 200 milhões de fiéis já tem um novo líder. E os sinos dobram na Basílica de São Pedro. A fumaça branca sobre a Capela Sistina. E o povo na Praça São Pedro comemora este momento, um momento histórico. Hoje, dia 13 de março de 2013, os sinos tocam na capela, na Basílica de São Pedro. Pedro, que foi o primeiro Papa da história da Igreja Católica. E temos a certeza de que um Papa acaba de ser escolhido. Vemos, portanto, um horário lá no Vaticano, 7h08 da noite. Essa é a 5ª votação do segundo dia do conclave. Ontem houve a primeira votação e hoje 2 pela manhã e 2 agora à tarde. Portanto, na 5ª votação foi escolhido o Papa. Pelo menos 77 votos elegeram o sumo pontífice. Portanto, 115 cardeais dentro da Capela Sistina. Deram 2/3 dos votos para o novo Papa. A fumaça branca confirma a eleição e os sinos dobram na Basílica de São Pedro. Este é o conclave de número 75. Neste ano foram instalados 2 fornos na Capela Sistina, um para queimar os votos e outro para produzir essa fumaça branca, para que não houvesse dúvida da cor da fumaça. Lembrando que há quase 8 anos, no dia 19 de abril de 2005, o mundo acompanhou apreensivo a fumaça que saía da chaminé. Ela foi se transformando aos poucos para a branca. E agora, então, estou aqui ao lado do padre Marcial Marçaneiro. Padre, boa tarde. Emocionado, padre? Eu estou emocionado e estou surpreso que eu mesmo, eu resistia em acreditar no final da eleição, essa tarde, né? O meu coração dizia, tomara que seja, mas eu dizia, não, calma lá, acho que não vai ser agora. E a gente está surpreso, né? Eu percebo que o senhor está sinceramente emocionado. Eu não sou sempre assim, não, mas 7 horas e 7 minutos, um horário simbólico, dia 13 de 2013, né? Vamos agora esperar os ritos finais aí, porque nesse momento o protocolo já aconteceu lá dentro, obviamente, né? A contagem dos votos, a confirmação de toda a lisura do processo. O Papa escolhido agora, para onde ele vai? Nesse ínterim, a gente não viu, obviamente, mas ele já deve ter sido interrogado se aceita ou não. E aceitou. E aceitou, senão não teria essa cor. Ele, em seguida, recebe uma saudação dos cardeais, que não é nem um rito complicado, é quase um ato fraterno, espontâneo, né? E, em seguida, ele se retira por um tipo de uma sacristia, uma sala reservada ao fundo da capela. Quem olha para o afresco da Capela Sistina, nós temos na memória, né, do juízo final, fica à esquerda, no ângulo à esquerda, e é chamada Capela das Lágrimas, ou Capela dos Prantos, né? Porque ali ele pode desafogar suas emoções e também porque é um momento muito pessoal e ele é auxiliado para trocar de vestes. Há 3 vestes de tamanhos diferentes. Há 3 vestes semi-prontas, porque uma é para tamanho grande, outra média, outra pequeno, independente se é uma pessoa gordinha ou mais magrinha, né? E os ajustes são feitos com ele já vestindo, né?
E aí nós temos aqui, que é imprevisível nesse momento, o cortejo, toda a passagem por dentro das dependências das câmaras do Vaticano, pelos corredores, que lá é tudo histórico, não dá para fazer atalho. Teríamos que ver aí quanto tempo até ele ser apresentado na sacada. Mas antes dele ser apresentado, há também o ritual do protodiácono, né? Que é o cardeal mais velho na ordem dos cardeais diáconos. O protodiácono é o francês Jean-Louis Tourin, ele tem 69 anos e ele terá o privilégio de anunciar ao mundo o nome do novo Papa. Este é o momento em que todos esperam conhecer de fato o nome. Quem é. E é interessante notar também que esse ano o protocolo instituiu um momento novo que não havia. Na passagem entre a Capela Sistina e o balcão, ou a sacada da Basílica, me parece que foi instituído um pequeno e breve momento de oração em que o bispo de Roma, recentemente eleito, não sabemos ainda quem é, ele passa pela Capela Paulina e com os cardeais se põe em oração. E depois, então, desse breve momento, ele se apresenta para toda a multidão, para o mundo inteiro, na sacada. Então, primeiro vem o protodiácono, ele vai pronunciar o famoso Habemus Papam. Anuncio a vocês uma grande alegria, Nuncio Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. E aí o protocolo é solene, né? Reverentíssimo, eminentíssimo Senhor, diz primeiro o nome, traduzindo para o latim, aí nós temos que prestar atenção, né? E em seguida cardeal, e aí a gente não terá dúvidas quando ouvir o sobrenome. O título de cardeal puxa sempre para o sobrenome. E em seguida o nome adotado pelo novo Papa. Que será uma grande surpresa. Eu estou aqui tentando ser razoável entre possibilidades do que a gente via no cenário anterior, de favoritos, de debates, de perspectivas. Especulações. E ao mesmo tempo de uma grande surpresa, porque nós estamos numa tradição recente de conclaves que surpreenderam, né? João Paulo I foi uma grande surpresa. João Paulo II também foi uma grande surpresa. E o próprio Ratzinger, por mais que tivesse indicações, também não era seguro, digamos assim. A renúncia de Ratzinger. A renúncia foi uma grande surpresa. Padre, olha só essa comemoração, o povo na praça, comemorando muito, ovacionando, bandeiras de vários países, guarda-chuvas, porque chove no Vaticano. Aliás, a temperatura lá é de 9 graus agora à noite, ainda é inverno. Daqui a uma semana começa a primavera, a sensação térmica por volta de 8 graus e nós vemos de novo a fumaça não para de sair. Eles realmente estão produzindo muita fumaça branca para que não haja dúvida de que o Papa foi escolhido. Então nós dizíamos, padre, o protodiácono, portanto, faz o Habemus Papam. Ele diz primeiro o nome de batismo, né, do homem escolhido, depois o sobrenome do cardeal, por fim o nome adotado pelo novo Papa, né, como ele quer ser chamado, conhecido durante o seu papado e, portanto, talvez algum papa ou um apóstolo ou um mártir da igreja que ele pode vir a homenagear na escolha desse nome. É muito pessoal a escolha. E aí, então, ele é apresentado ao público e a sequência, claro, nós temos que ter aí um momento de encontro dele com a multidão, é um momento caloroso de um grande abraço, né? E aí a tradição é a famosa bênção à cidade e ao mundo, Urbe et Orbe. Esta é a famosa bênção na hora que o Papa, portanto, toma posse, né, do seu novo cargo. Essa bênção ela é dita neste momento e também na Páscoa e no Natal. Páscoa, aliás, né, que está chegando. Está chegando. Aliás, eu estive aqui refazendo um pouco o calendário dos grandes eventos. Provavelmente o Papa Emérito Bento XVI, não por acaso, como alemão e como uma pessoa disciplinada, refletiu, pensou no seu retiro pessoal, nos fatos que ele provocaria com a renúncia, inclusive a data e o tempo, digamos. Nós estamos na Europa em entrada de primavera e no tempo de celebrações da igreja, às vésperas da grande celebração da Páscoa, ou seja, estamos em Quaresma. Então as leituras, o momento, ele tem uma densidade espiritual, uma densidade de expectativa, de apelo de renovação, de vida nova, de início de primavera, que faz o cenário perfeito para esse tipo de evento, mesmo apesar de todas as crises, de todas as sombras que a gente atravessa. O momento é um momento de esperança, de prospectar novos
floramentos, digamos assim, nesse tempo de primavera e de início de pontificado. O tempo combina com o que a gente está vivendo agora. Vamos então lembrar um pouquinho, padre, no dia 11 de fevereiro, o Papa Bento XVI anunciou, portanto, que iria renunciar no dia 28 de fevereiro. Isso. No dia 28 de fevereiro, ele se retirou do Vaticano e se dirigiu a Castel Gandolfo, a residência oficial de verão dos papas, e lá está. Certamente ele deve estar acompanhando por televisão, no seu sofá, uma cena inédita, um Papa, nesse caso emérito, mas ainda vivo, em sã consciência, rezando e acompanhando discretamente a eleição do seu sucessor. E do dia 28, portanto, até agora, 28 de fevereiro até o dia 13 de março, nós tivemos todo o tempo do pré-conclave, as congregações, as reuniões, portanto, que receberam os cardeais do mundo inteiro, até se chegar ao início do conclave, que foi ontem. Portanto, sim, 2 dias de conclave e 5 votações, razoavelmente rápido. Lembrando que Bento XVI foi eleito em 2 dias de conclave, mas na 4ª votação. Sim, esse resultado, embora a gente seja otimista e sabe que é possível ser como está acontecendo agora, não era certíssimo que fosse um conclave tão rápido. Eu, pessoalmente, esperava para uma 2ª rodada de votações amanhã. E confesso que o fato de ter sido eleito agora, embora em horário avançado mesmo para lá, para Roma, me surpreendeu. Agora são 7 horas e 18 minutos no Vaticano, 3 horas e 18 minutos aqui no Brasil. Nós falávamos, né, da rapidez dessa eleição. A eleição mais rápida até hoje foi de Pio XII, com 2 dias de conclave e 3 votações. Logo em seguida, de Bento XVI. E agora essa pode vir a ser a 3ª eleição mais rápida. É a 3ª eleição mais rápida e vamos saber em breve quem é o Papa que foi escolhido quando o protodiácono, que é o diácono mais velho, né, mais antigo no cargo, aparecerá no balcão da Basílica de São Pedro. E, olha, há 10 minutos a fumaça continua saindo da chaminé. Esse novo sistema trouxe um elemento um pouco de espetáculo, né? No que antes era uma emissão de fumaça um pouco tímida, a gente ficava até nas outras vezes na dúvida que cor que era. Dessa vez o recurso químico e a estrutura montada não deixa nenhuma dúvida, e o próprio fato, com todo o clima psicológico, espiritual e emocional que o circunda, transforma o simples fato num espetáculo à parte. Vamos ver então, padre, o momento em que a fumaça começou a sair. Ela começou a sair meio cinza. Nós aqui estávamos também na dúvida e aos poucos ela foi se tornando branca, até não haver dúvida nenhuma. Em questão de segundos, a química, como o senhor dizia, de fato, né, foi bem sucedida. Olha, estamos vendo o balcão da Basílica de São Pedro, onde a qualquer momento deve aparecer o protodiácono, que é o cardeal mais velho na ordem dos cardeais diáconos. É o francês Jean-Louis Tourin. Ele deve aparecer neste balcão. Vemos os cartazes. Olha só, viva o Papa, Viva o os Papa, sinos ainda não sem o param nome, de né? tocar. Sem o nome, não se sabe como se chamará. Nem quem é e nem qual quem é o nem qual nome o nome. escolhido. Bandeiras da Espanha, bandeiras dos Estados Unidos, bandeira do Vaticano, bandeiras do mundo inteiro. É uma multidão na Praça São Pedro. Inclusive lá no canto à esquerda de quem olha a tela, agora não deu mais para ver, mas uma bandeira do Brasil. Ali ao lado, agora conseguiram focalizar um grupo de brasileiros, né? Como sempre, fazendo muita festa. Mas hoje, quem não está fazendo festa? O mundo está fazendo festa. 1 bilhão e 200 milhões de fiéis católicos comemoram esse momento. Vamos ouvir também, padre, o momento em que os sinos começaram a tocar. Olha que coisa mais linda. Probabilmente, ecco, le campane di San E o Pietro, momento em que os sinos tocam é um momento de fato que confirma a fumaça branca. Então, a junção da fumaça branca e dos sinos dobrando é a confirmação
de que o Papa foi escolhido. E, Sandra, não são apenas os sinos do Vaticano. Pelo que eu conheço da tradição, os sinos do Vaticano são os primeiros a celebrar a escolha. E, na sequência, todas as grandes basílicas e depois as igrejas que são santuários e paróquias, o costume é, nesse momento, entrarem num grande coro em uníssono. Roma inteira está com seus sinos soando. Se não já nesse momento, mas nos minutos seguintes, é isso que a gente vai poder... quer dizer, quem está lá vai poder ouvir, né? E são 50 mil pessoas que cabem na Praça São Pedro, pelo menos são as estimativas. E nós vemos que a praça está tomada pelo povo. 50 mil pessoas, talvez um pouco mais pelo aperto. E isso aumenta porque, pelo que a gente vê das imagens, no fundo da praça, na abertura do final da colunata, parece que a multidão se estende pela Via della Conciliazione, a Via da Conciliação, e pelo que eu posso perceber, a multidão está chegando no Rio Tibre, talvez ladeando o Lungo Tevere. Eu acho que ali toda a área está tomada. E os cartazes, as faixas, todo o povo levou alguma forma de demonstração de carinho, de apreço nesse momento, e agora pôde demonstrar, já que de fato a fumaça branca foi vista no segundo dia de conclave, a quinta votação. A primeira votação e única foi ontem, na parte da tarde. Por volta desse horário saía a primeira fumaça ontem, a fumaça preta. Hoje de manhã, por volta das 7h40, hora aqui no Brasil, saía de novo a fumaça preta para mostrar que as duas primeiras votações desta manhã não se tinha chegado a nenhum nome nas duas primeiras votações. Na parte da tarde, haveria mais duas votações, portanto, a terceira votação não saiu também um nome. E agora a quarta votação do dia confirma que temos um Papa. Então, padre, a partir deste momento, o mundo sabe que o Papa foi escolhido por 115 cardeais dentro da Capela Sistina, no conclave, portanto, todos fechados ali, né, a chave, como diz o nome. Eles escolheram um Papa. Então, explica pra gente, por favor, de novo, qual é o próximo passo, o que vai acontecer? O próximo passo, na sequência da passagem da Sala das Lágrimas, onde ele se reveste das vestes que caracterizam o bispo de Roma, portanto o Papa. Como são essas vestes? Essas vestes são a veste talar, que a gente chama, que faz na igreja, às vezes, do que no judiciário é a beca e a toga. Não é uma veste de celebração litúrgica, de culto. É o que a gente costuma chamar sotana ou batina, que é parecido com uma beca de reitores, de advogados, inclusive com as faixas que têm cores indicando funções. No caso do Papa, a veste é semelhante à de bispos e de cardeais, porém totalmente branca, por uma tradição. Séculos atrás, o bispo de Roma se revestia de bordô vermelho, como os cardeais. Até que um dominicano, diz a tradição, foi eleito Papa. Os dominicanos são frades, pregadores de hábito claro, branco, incluindo um solidel. E parece que ele relutou em desvestir-se do seu hábito, que ele considerava extremamente significativo, disse: eu aceito, mas eu vou continuar usando veste branca como um bom dominicano. Essa é a tradição, né? E aí dali em diante o bispo de Roma se caracteriza com as vestes brancas. Uma batina, que é um tunicão básico, né? Com ajustes de medida, o que não é o caso hoje, é improvisado um pouco. A faixa, né? Cuja cor também é branca, no caso de bispos e cardeais, e as cores mudam indicando a função. Um tipo de pelerine que cobre os ombros, nós chamamos de mozeta, e ele usa sobre essas vestes a cruz peitoral, como todos os bispos usam, e o anel, que os bispos também usam, mas não esse especificamente, que é o anel do pescador, que é sempre um ouro reaproveitado, com o relevo representando São Pedro lançando redes. Em teu nome, Senhor, lançarei as redes. Que é um resumo da missão do Papa. Não é ir para a barca na garantia de peixes grandes, mas é dispor-se ao martírio.
lançar redes, ele não pode assumir esse ministério com uma agenda apenas de problemas. Ele tem que ser um homem de esperança, um homem que tem que animar a igreja e fazer com que o povo de Deus se torne o que Jesus quer que ele seja, uma comunidade de bem-aventuranças, um homem que lidera uma agenda que vai além dos limites da igreja, né? A presença da igreja no mundo, nas suas instâncias de promoção humana, formação, ação social, vai muito além do que aquele elenco de problemas e escândalos que a gente tem acompanhado recentemente. Padre, vemos muitas bandeiras do Brasil, olha ali, tremulando, sendo agitadas. As bandeiras refletem um pouco a nacionalidade de quem se pretendia favorito ali, bandeiras mexicanas, se falava do cardeal Robles, né? Do Brasil, obviamente, o nome do Dom Odilo emergiu com mais força recentemente e outras, né? Então o senhor falava que o novo Papa, portanto, neste momento deve estar na Sala das Lágrimas. Ou já na Capela Paulina, porque nós não sabemos com que ritmo eles estão se deslocando pelos cômodos e as câmaras interiores até chegar na sacada, que é um bom trajeto. É um bom trajeto. Há 20 minutos, a fumaça branca saiu. Portanto, há 20 minutos sabemos que existe um novo Papa, que ele foi escolhido. E nós sabemos também que em 2005, entre a fumaça branca e a aparição do protodiácono, aí, do balcão da Basílica de São Pedro, anunciando o Habemus Papam e o nome, portanto, do novo Papa, esse trajeto, esse período durou 45 minutos. 45 minutos. Nós já estamos há 20 minutos acompanhando, portanto, essa comemoração. E eu vou conversar agora ao vivo com o nosso enviado especial, Marcos Uchoa, que está no Vaticano acompanhando este momento histórico. Uchoa, o que você nos conta daí? Olha, muita emoção, porque muita gente, na verdade, estava torcendo para que saísse o Papa hoje, mas havia já um clima de que será que é hoje, será que não é? E, obviamente, quando apareceu a fumaça branca, às 7h06, 7h07 começaram os sinos a badalar, houve muita alegria e muita expectativa, é claro, agora da aparição, porque, claro, o principal é, temos Papa, mas agora quem é esse Papa e depois qual o nome que ele vai se dar, se outorgar, né? Então nós esperamos aí o francês, que é o prodiácono, o Jean-Louis Tauran, que ele será o primeiro a aparecer na sacada ali em frente, logo ali em cima dali da Basílica. Ele vai anunciar exatamente o Habemus Papam, a famosa frase, e dará o nome do cardeal, com a nacionalidade dele a gente vai inferir, e depois o nome que esse cardeal escolheu para Papa. Uma multidão agora que, depois daquela comemoração inicial, de gente aplaudindo, gente gritando, gente acenando, como a gente vê agora, agora mais uma hora de espera, né? A gente falou em 40 minutos, mais ou menos 45 minutos, quando o Josef Ratzinger foi eleito e foi anunciado como Bento XVI, e agora nós estamos aí mais ou menos na metade do caminho, se for realmente esse tempo. É o Papa de número 266, foram 115 cardeais que ficaram realmente decidindo na Capela Sistina desde ontem. E havia aquela expectativa, né? Será de novo, serão italianos? Os italianos voltarão a ter um Papa? Ou será de novo um europeu? Ou finalmente será um Papa do terceiro mundo? Finalmente, talvez, teremos um Papa brasileiro. Ficamos todo mundo na torcida, né? Naquela ansiedade, querendo conhecer o novo Papa, mas, é claro, pensando muito na possibilidade de Odilo Scherer, que foi o nome mais ventilado como um dos favoritos aí esse tempo todo. Mas é claro que foram 5 votações, né? O que a gente sabe é o que imagina que é 5 votações. Não é completamente certo que pode ter sido em 4, mas é pouco provável que teria sido anunciado mais cedo. Então o mais provável é que tenha sido realmente 5 votações, uma a mais do que o Josef Ratzinger precisou. Isso foi uma certa surpresa aqui para todo mundo, porque Josef Ratzinger era realmente um grande favorito antes de 2005, e nesse caso já a coisa estava um pouco mais aberta. Tinha o italiano Angelo Scola, o brasileiro Odilo Scherer, temos também o Marco Huelé, o canadense. Enfim, tem vários nomes ventilados. No total, a imprensa chegou a fazer uma lista de 41 nomes entre os que apareceram e desapareceram. E o mexicano Ortega também, temos um austríaco, o Schönborn. E aí temos várias caravanas nessa praça lotada de 50 mil pessoas. Várias caravanas realmente de grupos religiosos que vieram para torcer. Sandra. As informações que nós recebemos aqui é que as ruas no entorno estão lotadas, que as pessoas estão tentando chegar à Basílica. Você percebe que não só o Vaticano, mas Roma, enfim, a Itália está parada. E o mundo também, é claro, de olho neste momento. Mas em torno aí de você,
qual é a sensação, qual é a emoção que você consegue perceber? Olha, a imagem que vocês têm aí é uma imagem meio estática, porque das pessoas que já chegaram à praça. E tem uma grande avenida aqui que chama Via Conciliazione, que a gente pode ver aqui embaixo. E essa avenida está realmente progressivamente também se enchendo. Muita gente está chegando, porque até as pessoas sabem que existe esse tempo entre a fumaça branca, entre a badalada dos sinos e realmente a aparição do novo Papa. Então, até as pessoas têm tempo de sair de casa, de sair dos seus hotéis, até porque, obviamente, Roma tem muito turista e tem muita gente que veio especialmente para isso e sabe que tem um tempinho entre o anúncio de que temos Papa até aquele badalo, né, que é a fumaça, até que realmente tenha a aparição na sacada. Então, realmente muita gente chegando. Dá para ver aqui embaixo as pessoas vindo com seus guarda-chuvas, continua a chover aqui, mas chovendo mais levemente do que durante o dia. Então, obviamente, as pessoas vêm com aquele entusiasmo de poder ver um momento histórico, de poder ver a primeira aparição desse novo Papa. E claro que imagino que todo mundo lá embaixo, a gente vê agora a chegada, que parece ser uma banda, exatamente, uma banda de música que vai, dizemos assim, abrilhantar um pouco esse momento que a gente vai assistir daqui a pouquinho do anúncio do novo Papa. E aqui a guarda suíça, né, que historicamente desde 1503, essa guarda suíça são rapazes, não podem ser mais novos do que 19 anos, nem mais velhos do que 30 anos, que fazem a segurança do Papa. E a gente vê que eles já estão tocando uma musiquinha aqui na Praça São Pedro, faz parte um pouco dessa não só da liturgia, que é parte da igreja, mas é quase que de um show mesmo que o Vaticano está proporcionando para todo mundo aqui na praça e, na verdade, no mundo todo. E como você falou, Sandra, há um interesse muito grande. A gente leu em jornais e viu em televisão que mesmo países que não são tão católicos têm televisões, têm seus jornalistas aqui, porque, obviamente, a Igreja Católica é uma força espiritual mundial, independente da religião de que cada país, de cada pessoa tenha. Então temos aqui o desfile aí da banda e logo atrás a guarda suíça e a bandeira amarela e branca, a bandeira do Vaticano. Estão subindo aí a rampa até se aproximando para debaixo da sacada. Sandra. Agora são 3 horas e 33 minutos, horário aqui de Brasília, 7 horas e 33 minutos aí no Vaticano. Hoje é dia 13 de 3 de 2013, 13 de março de 2013, portanto, dia em que o novo Papa foi escolhido. E nós acompanhamos, portanto, a cerimônia. Em breve o protodiácono deve aparecer no balcão da Basílica de São Pedro e ele vai fazer uma saudação para o povo, vai dizer irmãos e irmãs em 7 línguas e logo a seguir, aí sim, será o discurso famoso do Habemus Papam. Ele vai anunciar com grande alegria o nome de batismo do cardeal escolhido, em seguida, portanto, o nome do cardeal e, na sequência, vai dizer qual é o nome que esse cardeal adotou para ser chamado de Papa, como ele quer ser chamado. E essa é a guarda suíça, a guarda do Vaticano, se perfilando para esperar este momento em que o protodiácono aparece. O show faz frio aí, não faz não, nesse momento? Muito frio, Sandra, tá 12 graus, essa umidade dessa chuva o dia inteiro realmente atrapalhou muito e esfriou muito, mas é claro que o ambiente lá embaixo, todo mundo junto, todo mundo animado, nessa hora, até a gente aqui realmente, esse frio que a gente sentia antes, agora com essa sensação de que agora é um momento histórico, vai ser anunciado o novo Papa, um Papa que se espera seja mais jovem e que possa ter um papado bem mais longo do que o de Joseph Ratzinger, que durou 8 anos, então vai ser um Papa que vai durar bastante tempo, a gente espera, e que possa fazer uma diferença muito grande para a igreja, para a história da igreja. Então ele se alinhando aí, o Papa que tem vários títulos, né? Ele é vicário de Cristo, sucessor de Pedro, servo dos servos de Deus, santo padre, sumo pontífice, pontifex máximo, chefe de Estado, né? Porque o Vaticano não deixa de ser realmente considerado também um país, chefe de Estado da Santa Sé, né? Ele tem várias insígnias, enfim, é uma figura realmente de uma importância mundial sobre todos os aspectos, que influenciou e influencia muita gente e muito do pensamento realmente mundial. A gente tem todo mundo já alinhado, eles estão apresentando armas agora, né, a guarda suíça,
E a cada minuto que passa, eu acho que está essa contagem regressiva mesmo desse momento em que a gente vai saber quem é o novo Papa, qual será o novo nome dele, e a gente vê flashes de fotografia, até é muito difícil telefonar agora, você quer usar o celular, mas tem tanta gente usando o celular que para conversar com alguém é difícil, é só mesmo para tirar foto. Aí temos a sacada ali em cima, já com umas cortinas vermelhas, bem em cima do portal, e ali vai aparecer um francês, que é o prodiácono, foi um prodiácono chileno que anunciou o Pro Joseph Ratzinger em 2005, e agora será um prodiácono francês, um cardeal francês que vai anunciar quem será o novo Papa. E temos aí uma outra banda, uma banda que parece mais dos carabineiros, uma banda militar italiana, que entrando também nessa grande esplanada em frente à Basílica de São Pedro. Vamos Todo conhecer, mundo tocando. Vamos conhecer em breve, como você dizia, o show, o novo Papa, o nome dele, pronunciado, portanto, pelo próprio diácono, e logo depois, aí sim, o próprio Papa aparecerá para o povo, saudará o povo com a bênção Urbi et Orbi, a bênção para a cidade e para o mundo, cidade de Roma, porque ele é bispo de Roma e Papa para o mundo. Essa bênção ele vai fazer também no balcão da Basílica de São Pedro. Lembrando que os papados mais longos, primeiro de Pio XI, foram 31 anos e 8 meses de papado, Leão XIII, 25 anos e 3 meses, e João Paulo II, como o terceiro maior papado, mais longo papado. Então, a expectativa por conhecer esse novo Papa, se será um Papa jovem ou não. Bento XVI foi escolhido quando tinha 78 anos, quase completou 8 anos de papado, completaria agora, no dia 19 de abril, e se retirou por se sentir fraco, se sentir sem capacidade de continuar à frente de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis católicos, num momento de humildade e de coragem. Ele se retirou para dar lugar para um novo Papa, aos 85 anos de idade. Sandra? Sim. Apenas 5 cardeais têm menos de 60 anos nesse conclave, né? João Paulo II foi realmente escolhido, ele tinha 58 anos, mas apenas 5 desses, o mais novo é um indiano, tem 54 anos, tem um filipino que está com 55, mas são os mais jovens. Temos 45 com mais de 75 anos que votaram, mas que possivelmente também não estão aí no que imaginava-se que seria a idade ideal para o novo Papa, que diziam que era em torno de 60, 60 e poucos anos, para que seja um papado razoavelmente longo e que possa ele realizar bastante coisa na igreja. Estamos falando de uma importância muito grande, são 1 bilhão e 200 milhões de fiéis católicos, né? 5 mil bispos pelo mundo, 410 mil padres, 721 mil freiras, quer dizer, a igreja é uma entidade de uma importância mundial enorme, né? E a gente continua a ver essa cerimônia que está muito detalhada. A gente não sabia que tinham todas essas bandas e toda essa parte quase marcial, né? Antes do anúncio do Papa, que está chegando perto. Então, Padre Marcial Marceliano está aqui ao meu lado e ele está aqui comentando sobre essas bandas. Conte pra gente sobre esse ritual, por favor, Na padre. verdade, nós estamos assistindo algo que pode ser preparado em detalhe, né? Que não é sempre que acontece assim, não é um gesto obrigatório. Nós estamos aqui, ele falou um ato marcial, meu nome é Marcial, levei um susto, mas de fato, essas bandas estão ali em 2 representações. Uma da Santa Sé, né? Que é o grupo da Guarda Suíça, e uma outra em representação do território italiano, da soberania da Itália, que acolhe, que hospeda, digamos assim, a Diocese de Roma. Por quê? Porque o Papa é chefe de Estado do Estado do Vaticano, que é a Santa Sé, né? Mas ele é bispo da cidade de Roma. Então nós temos 2 representações que o acolhem e o homenageiam. Não me parece que seja um rito obrigatório.
Porém, como o conclave foi anunciado com antecedência, a renúncia de Bento XVI, atualmente Papa Emérito, permitiu um espaço de tempo de organização, me parece interessante que a apresentação do Bispo de Roma, ao mesmo tempo Bispo Primaz da Igreja Católica em nível mundial, seja uma apresentação acolhida por uma representação oficial, né? E não é só presença de duas bandas, mas de oficiais de Carabinieri e oficiais de Guarda Suíça, com as bandeiras, que são símbolos de soberania, Estado do Vaticano e Itália, com a apresentação de armas. E nós vimos há pouco nas imagens a presença também de algumas pessoas de veste civil, terno, gravata e sobretudo, por causa do frio, com faixas de Estado, que me pareça sejam representantes da Comuna de Roma ou de instâncias do governo civil local. Portanto, o novo Papa escolhido é o Papa de número 266. Uma curiosidade, na verdade, houve 263 papas, mas um deles governou 3 vezes. Portanto, chegamos ao número de 265 em Bento XVI e o novo Papa é o de número 266. Puxou, você falava das idades, a média de idade dos cardeais que estão nesse conclave é de 71,5, né? 71 anos e meio. Mas há um cardeal com 80 anos participando sim desse conclave, que é o cardeal Walter Kasper, que fez 80 anos agora, no dia 5 de março. E havia até a dúvida se ele participaria ou não do conclave. Mas a idade, né? O corte foi feito no dia 28 de fevereiro, no dia da renúncia de Bento XVI. Portanto, o dia em que ele renunciou, quem fizesse 80 anos até o dia 28 de fevereiro, estaria, portanto, ainda fora do conclave. E este cardeal fez, portanto, 80 anos no dia 5 de março e ele pôde participar. Isso também é inédito, não, Isso padre? é inédito e eu acrescento que é inédito também pela pessoa, pelo currículo, pelo papel de cardeal Walter Kasper. Eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, porque eu faço parte de uma comissão do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. Quando eu comecei o serviço, ele era o cardeal presidente. Agora é o Kurt Koch, que está participando aí do conclave, agora encerrado. O cardeal Walter Kasper é alemão, da mesma nacionalidade do Papa Emérito. E ele sempre foi um teólogo refinado, aberto a uma certa polêmica e ao mesmo tempo clássico na postura. Um grande coração, ele é 100% gentileza e 100% competência. E é interessante recordar, quem nos acompanha, que Walter Kasper, mesmo se tornando ex-presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, ele continuou morando ali nos arredores do Vaticano, não voltou à Alemanha, como que prestando um serviço discreto, fraternal, fora de ofício, né, a esse final de pontificado de Bento XVI. Voltamos então a este momento, padre. Em breve, o protodiácono, o cardeal mais antigo, aparecerá no balcão da Basílica de São Pedro para falar o Habemus Papam, o discurso tão esperado. O que ele diz neste momento exatamente, padre? Nesse momento, o cardeal Jean-Louis Taurin, que é protodiácono, que significa que é o cardeal da categoria de cardeais diáconos mais idoso, que é apenas uma honra, não é que tenha grandes diferenças funcionais entre eles, todos são igualmente cardeais. Ele se apresenta, eu até agora estou no aguardo aqui de um sinal, que são as luzes das galerias, e talvez a colocação de um grande tapete com os emblemas da Santa Sé. Não sei se isso é um ato obrigatório que não está ali. Se ocorrer, é um sinal de que está chegando. O cardeal Jean-Louis Taurin, ele se apresenta, como você recordou, faz uma saudação em muitas línguas, né? Lembrando a universalidade da igreja, que é uma igreja universal de sede romana, mas é construída nas bases, em igrejas locais. Lá está a nossa gente, nosso povo, os nossos fiéis, né? Os nossos serviços de evangelização. Depois dessa saudação, a frase em latim, que é a língua oficial do Vaticano, é solene: Nuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, né? Anúncio a todos vocês uma alegria grande, uma grande alegria. Finalmente temos Papa. Na sequência, ele faz a saudação ao nome do novo bispo de Roma, né? Em latim, Senhor
eminentíssimo e reverendíssimo, e aí o nome, depois seguido cardinalem e o sobrenome, que é para a gente não ter dúvida, porque alguns até têm nomes iguais, são charás, né? Tem 2 Ângelo, tem 2 Peter ou Pedro, entre Gian, João e Sean, que também se traduz como Ioannes, né? E nesse momento ele acrescenta que decidiu e quer assim ser chamado, né? Em latim, e anuncia o nome que adotará então esse que já agora é eleito bispo de Roma e o atual Papa. Na sequência, não me parece que seja obrigatório algum tipo de discurso, nada disso, mas é um ato espontâneo, muito de coração, muito emocionado. Aí vai um pouco de cada um, né? Esperamos que o Papa recentemente eleito diga-nos, saúde-nos, né? Porque geralmente ele é o primeiro a estar sentindo todas essas emoções, mas com certeza algum sinal de feedback, de interação vai manifestar dentro da multidão. Quer dizer, o Papa, o senhor acredita que antes da saudação da bênção Urbi et Orbi, ele fará algum pronunciamento? Eu não acredito exatamente, mas não falando de pronunciamento, mas algum gesto, né? Um estar próximo, um sorriso, um olhar, um abraço, um aceno, uma inclinação. Ele é pai, né? Bispo de Roma é o título primeiro e mais importante, porque Pedro deu a vida ali e ali se tornou sede da igreja, porque lá Pedro teve sua sede de martírio. É uma diocese. Como bispo de Roma, ele tem tratamentos. Eu sou presbítero na igreja, por exemplo, me chamo de padre Marcial. Padre também é papai. Os orientais e árabes, Abu, Abuna, né? Pope, na Grécia. Então esse é um título muito mais de carinho, de tratamento, do que de protocolo. E ele, como pai, acho que nesse momento assume muitos filhos, seria difícil não abraçá-los. E este pai de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis, ele assumirá, portanto, o cargo de chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é o sucessor do apóstolo Pedro, Sim. Certo? Ele é bispo de Roma, como o senhor disse, sumo pontífice, sua santidade. E quais são as atribuições do Papa, padre? O Papa, em primeiro lugar, esses títulos já representam um pouquinho atribuições. Vou até explicar. Sumo pontífice, a distinção é sumo, ou seja, o primeiro, mas não que os outros não sejam pontífices. A palavra pontífice significa fazedor de pontes, aquele que é mediador, que apresenta o povo a Deus e Deus ao povo. Pontífice é um título que no Novo Testamento se aplica em primeiríssimo lugar a Jesus. Nós, que somos ministros na igreja, exercemos essa função participando do pontificado primeiríssimo de Jesus Cristo, ele sim sumo sacerdote. O Papa não é sucessor de Jesus. O Papa é um servo que deve sinalizar para ele. E esse título é um título de ministério, de serviço. Exatamente, padre, porque quando Bento XVI se pronunciou, quando ele apareceu, ele disse exatamente que ele foi escolhido pelos cardeais como um humilde servo do Senhor. É nessa posição que o Papa se coloca. Embora o título seja pomposo, ele exerce um ministério. Romano Pontífice é isso, não é? E que tem uma origem também histórica, lembrando que Roma, como capital do Império, tinha ali a sua sede e tudo que havia em torno da estrutura de Roma, onde o cristianismo se sediou com o martírio de Pedro e Paulo, tudo isso acaba sendo assumido um pouco pelo protocolo, pelo jeito da igreja que está na sede. Já o título de bispo de Roma, para nós católicos e para os cristãos em geral, que entendem do ministério, é o mais importante, porque do ponto de vista de função pastoral, na igreja nós temos os diáconos, os presbíteros e os bispos. E o bispo, supervisor, sentinela da comunhão, pai da igreja local, aquele que preside na caridade, aquele que serve em primeira pessoa a igreja, ele é bispo, é um homem de fé, que preside uma comunidade de esperança e caridade. Ele oficia ritos, ele zela pelo pastorado da igreja, ele anima e confirma na fé. Cada bispo é pontífice na sua diocese. O Papa tem a diocese de Roma para cuidar, mas como lá morreu Pedro, ele assume, digamos assim, o primado, é o primeiro entre os vários bispos, e Paulo vem junto como um companheiro, né? A igreja de Roma é a igreja de Pedro e Paulo, por isso João Paulo II escolheu, aliás, Paulo incluiu o nome, tem papas com esse nome.
Já o título de soberano, embora tenha esse protocolo, é mais reservado às funções civis como chefe de Estado. Nós não usamos muito, na verdade. E Sua Santidade, Sandra, não é exclusivo. Todos os bispos maiores de antigas sedes apostólicas da Igreja no Oriente são também Sua Santidade. Os patriarcas todos têm esse tratamento. Há quase 40, quase 50 minutos foi anunciado, portanto, que havia sido escolhido um novo Papa através da fumaça branca, dos sinos que tocaram na Basílica e a qualquer momento nós veremos, portanto, o protodiácono Jean-Louis Turhan aparecendo aí no balcão da Basílica de São Pedro. Jean-Louis Turhan, ele tem 69 anos, é francês e é presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. É uma posição também muito importante, não, padre? É uma posição muito importante que começa a ter funções em nível mundial dentro da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II em torno de 1965. Antes nós tínhamos as sagradas congregações como estruturas de serviço, também burocráticas, mas não só, de dinamização, que davam acesso do Papa ao grande episcopado do mundo e do mundo ao Papa. Isso é uma estrutura da Diocese de Roma, enquanto Diocese Primaz da Igreja. A partir do Concílio Vaticano II, para não mexer muito nessa estrutura, embora ela tenha passado por reformas, né? Mas para não romper com tudo isso e ao mesmo tempo renovar, Paulo VI teve a genial ideia, já com intuições de João XXIII, mas Paulo VI concretizou, de não criar mais congregações romanas, que eram mais tradicionais, mas incrementar o serviço universal do Papa com pontifícios conselhos. Então há uma série de pontifícios conselhos para a cultura, pontifício conselho para a justiça e paz, pontifício conselho para o diálogo ecumênico, que é a unidade dos cristãos, e esse para o diálogo interreligioso, que ocupa uma frente em várias comissões e projetos no mundo inteiro de diálogo com as grandes religiões não cristãs, a começar do Islã. Uma exceção nesse caso é o judaísmo. O judaísmo, por ter uma raiz muito comum com a igreja, com o cristianismo em geral, ele se abriga num outro pontifício conselho, não nesse interreligioso. Já os outros se abrigam ali e é onde passam pelos corredores do Vaticano representantes das grandes religiões mundiais, acolhidos, hospedados aí pelo Jean-Louis Turhan. Portanto, Jean-Louis Turhan, que em breve aparecerá no balcão da Basílica de São Pedro. Então vamos voltar ao Vaticano, de onde fala ao vivo nosso correspondente Marcos Uchoa, que acompanha tudo lá bem de perto. Uchoa, eu sei que está frio no inverno italiano, mas acredito que você esteja sentindo o calor dessa multidão. É um calor, mas também um arrepio por esse momento, né? A gente vê essa imagem longa aí, essa Via da Conciliazione, que é essa avenida que sai da Praça de São Pedro e ela vai até praticamente o Castel Sant'Angelo. E a gente está lá lotada, praticamente agora encheu tudo, então os 50 mil pessoas da praça, mais todas as pessoas que continuam a chegar aqui à Praça São Pedro, ao Vaticano de uma maneira geral. Tem gente no telhado, tem gente de tudo quanto é canto e para poder ver esse momento. Como você falou, já são mais de 50 minutos que se passaram. Nós temos, obviamente, o Papa é escolhido, ele aceita, depois ele vai botar as suas vestes, né, de Papa. Existem 3 tamanhos, pequena, média e grande, já preparadas. Depois ele volta à Capela Sistina para se encontrar com os cardeais, conversa com eles, digamos assim, recebe todos os tipos de votos e de reverência que ele passa a merecer. Depois ele vai rezar sozinho na Capela Paulina, primeira vez que ele reza aí sozinho já como Papa, e aí a gente está chegando nesse momento, que é um momento super importante, quando brevemente a gente repara pelas imagens, que de vez em quando eles já estão mostrando ali a sacada, justamente porque está chegando muito perto da hora do Papa aparecer. Claro, primeiro o francês Jean-Louis Turhan será o primeiro a vir anunciar o nome dele, e não só o nome real dele, do cardeal, como também o futuro nome dele como Papa.
Muita gente chegando, pequenos detalhes dessa devoção, está demorando mais do que demorou no caso do Bento XVI, foram 40 e poucos minutos, e eu acho que essa expectativa, esse suspense só aumenta e só faz com que a gente fique ainda mais aflito para saber a hora desse Papa aparecer e a gente saber quem ele é, claro, com uma torcida brasileira substancial. Está cheio de brasileiro aqui em Roma, cheio de brasileiro nessa praça, e é claro que qualquer Papa será super bem-vindo, mas se for um brasileiro, para o nosso coração, claro, será um pouco mais. Sandra. Puxou, você falava de Jean-Louis Thuram, que é o protodiácono que vai pronunciar o Habemus Papam, dirá, portanto, o nome de batismo, depois o nome do cardeal e, por fim, o nome escolhido pelo cardeal, como ele quer ser chamado como Papa. Jean-Louis Thuram, quando perguntado sobre o que ele tinha achado da renúncia de Papa Bento XVI, ele disse que foi um completo choque. Um choque, na verdade, para o mundo inteiro. Todos ficaram bastante atordoados com aquele anúncio. E ele disse que o novo Papa deve continuar o trabalho do agora Papa Emérito. Papa Emérito, né, padre, que nós estávamos comentando, que certamente está acompanhando à distância, mas também deve estar ansioso por conhecer quem será o sucessor de Pedro. Com certeza, o coração do Papa Emérito Bento XVI, o seu coração germânico, mas totalmente escolarizado pelos ares romanos e italianos, está saltitante nesse momento, né? Bento XVI, da emoção. Imagina, já passou pela situação toda. Aliás, não por acaso, Bento XVI sugeriu esse gesto de que, no susto da sua escolha, o Papa não saia pelos corredores, troque vestes e vá para a sacada. Eu acho que foi muito sábia a sugestão do Papa Emérito Bento XVI de que o escolhido dê uma paradinha para rezar sós na Capela Paulina para respirar. Eu imagino que seja o que Santo Inácio de Loyola e outros místicos digam oração de entrega. É uma oração silenciosa do tipo, eis-me aqui e o que mais eu posso dizer, né? Não sei se o Papa está em condições de rezar um rosário inteiro. Pois é, o senhor disse que ele vestiria, portanto, as roupas papais, e Bento XVI usou uma roupa tamanho médio, tamanho M. Que ainda mostrou nas mangas a camisa clerical preta que ele tinha por debaixo, né? Exatamente. O show, você nos chama? Não, que realmente você estava falando do Bento XVI, ele está lá em Castel Gandolfo acompanhando na televisão. Os jornais italianos falaram que ontem ele estava vendo tudo. Agora, sinceramente, apesar de terem dito que não tem comunicação da Capela Sistina para fora, eu acredito que ele já saiba quem é o novo Papa. Nós estamos esperando, mas eu acredito ele como Papa Emérito e como pessoa que escolheu 67 dos cardeais que votaram e tem, obviamente, uma influência teológica, né, e no seu pensamento muito grande aqui dentro. Ele, com certeza, a essa altura, eu acredito que já saiba quem é a pessoa, quem é o cardeal, quem é o nome. Ele que, inclusive, falou que estará aberto a um diálogo, aberto a um conselho eventual que o novo Papa vai precisar. Puxou, falta 1 minuto para as 8 da noite aí no Vaticano, 1 minuto para as 4 da tarde aqui no Brasil. A expectativa, é claro, é enorme. Acompanhamos a Basílica de São Pedro e o balcão, aonde a qualquer momento deve surgir o protodiácono, o mais antigo dos diáconos. Ele surgirá, portanto, nesta janela, onde está a cortina vermelha, e falará para o mundo ansioso. O mundo está ansioso por saber o nome do novo Papa. De que nacionalidade deve ser esse Papa? Já houve mais de 200 papas italianos. Em segundo lugar, os franceses, 17 papas franceses. Sim. É uma distância muito grande. É uma distância muito grande que mostra por que caminhos, né, já se foi historicamente em outros cenários de Europa, de conflitos nacionais, de chances, de oportunidades, né? Até no mundo em que, para fazer um conclave tão internacional, era impossível. Que você levaria entre barcas, caravelas e carroças quase 3 a 4 meses para reunir os cardeais. Naquele tempo, num outro cenário de mundo, vamos aí até a Alta Idade Média, na insegurança das rotas, o melhor
era ter os cardeais bem por perto das famílias mais destacadas de Roma, e a consequência foi essa. Com essa configuração, os escolhidos eram geralmente italianos ou franceses, porque durante um bom tempo a França gozou de um privilégio. Ela era considerada, dentro do conjunto de nações da Europa, a primeira nação cristã. E até pouco tempo, o presidente da França podia impor o barrete de cardeal. Uma vez o Papa indicasse o cardeal, se fosse francês, era um privilégio da República Francesa. E por esses e outros motivos e o contexto da época era o que nós tínhamos. Hoje não. A partir dos tempos mais recentes, a gente está vendo uma igreja que se internacionaliza cada vez mais. João Paulo II foi firme em aumentar o número e internacionalizar o colégio cardinalício, de modo que, embora seja bispo de Roma, o Papa seja acolhido e possa abraçar o mundo, e que as representações das igrejas locais se vejam também nesse colégio de eleitores. Pois é, esse colégio de eleitores, 115 eleitores cardeais, sendo que Bento XVI nomeou 67 deles e João Paulo II nomeou 48 deles. É um colégio bastante grande, né, em comparação aos conclaves anteriores. Inclusive, desafia um pouquinho a logística da Capela Sistina, ainda usada, mas já não se faz como antes, que se passe o dia todo por ali, inclusive com a muratura de janelas, o fechamento, materialmente falando, o fechamento de portas. Hoje, a estrutura lá no final dos anos, no início dos anos 90 melhor, a estrutura que foi inaugurada e construída, muito ágil, muito oportuna, da Casa Santa Marta, facilita essa internacionalidade e o abrigo de todos ele com segurança e disponibilidade de espaço. Em 1996, João Paulo II, o Papa, determinou que todos os conclaves passassem a ser feitos obrigatoriamente na Capela Sistina. Isso. Né? E, portanto, 115 cardeais talvez seja o limite, né? Um número limite que abrigue essa Capela Sistina, que abrigue, aliás, Capela Sistina, que no ano passado, os afrescos de Michelangelo, né, completaram 500 anos de vida. E este ano, portanto, 500 anos da primeira eleição de um Papa depois dos afrescos. Depois dos afrescos restaurados, né? Exatamente. E que deve ser um cenário para lá de emocionante. Eu, por mais que visite a Capela Sistina, sempre me emociona. A última vez foi há um ano atrás, né? Só que eu não imaginava essa cena, nunca me coloquei ali num clima de conclave, nem nunca me passou pela cabeça, eu ficava mais olhando a obra de arte mesmo, né? De fato é um cenário maravilhoso, e Michelangelo não está só na capela, está em muitos detalhes aí da construção do conjunto. É bonito a gente saber também que a Capela Sistina, ela ambienta de um modo assim simbólico um pouco dessa missão, né? Nós temos no teto a história da salvação, que é a serviço dessa história que os bispos, nós da igreja, em primeiro pessoa o Papa, está. Ele não é dono dessa história, ele é um servo, ele atravessa como peregrino. Ao entrar e sair da Capela Sistina, o Papa é acompanhado do olhar dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos, de Deus Criador, de Adão, que diz: tu és um homem como eu. Bento XVI nos lembrou isso renunciando, né, no seu limite, na sua sensatez. Eu acho bonito que, olhando a capela, a gente atravessa a cena do juízo como quem diz: continua sendo alguém que será julgado pelo amor. Padre, né? O amar e amar mais. Eu acho que exercer certos ministérios na igreja é um risco, não é só um privilégio, é uma responsabilidade que pesa nos ombros. Padre, nós falávamos há pouco, né, das nacionalidades dos possíveis papas. Falávamos que a maioria, sem dúvida, é de italianos, depois franceses. Quem sabe conheceremos um papa de algum outro lugar do mundo, das Américas, Canadá, Estados Unidos, a América Central, América Latina. Oceania, África, né? Nós temos, né, a terceira maior arquidiocese do mundo em São Paulo, as primeiras no México. Exato. Portanto, há muitas pessoas envolvidas nisso. A pergunta é, esse senhor, o novo Papa, no momento em que ele aceitou ser o Papa, ele já não sai mais do Vaticano, ele não pode voltar para casa para pegar mais nada. Não volta. Tem bastante gente encarregada para preparar isso. Ele não volta, ele fica lá. Acendeu a luz agora da janela, do balcão da... Isso, um dos sinais a que me referia, né?
a luz interna das galerias. Não é exatamente a basílica que está ali. Atrás dessa fachada, que é uma duplicata exata das janelas interiores, nós temos uma galeria muito grande. E esse deve ser um indício, portanto, que o protodiácono está a caminho. Está a caminho. Aliás, um primeiro indício foi a instalação das bandas e da representação abaixo, que já é indicada pelo protocolo interno que disse, podem ir, nós já estamos chegando, né? Mas agora estamos com um sinal de que o momento é iminente. Daqui a pouco as cortinas se abrirão. A multidão está se manifestando e dentro de 30 segundos completará 1 hora da fumaça branca. 1 hora de espera. Exatamente. E de expectativa, muito mais que espera. É a hora em que todos os caputinos foram deixados frios nas mesas e se corre para a praça. No fundo do Castelo Sant'Angelo, e de fato agora se pode ver tranquilamente toda a via da Contigliazione até o Rio Tevere lotada. Há exatamente 1 hora a fumaça branca aparecia na chaminé da Capela Sistina, os sinos dobravam na Basílica de São Pedro e a qualquer momento o protodiácono Jean-Louis Thuram pode aparecer no balcão da Basílica de São Pedro para anunciar o tão esperado Habemus Papam. Você sente que o momento está chegando, Shoa? Com certeza, com certeza. Até porque quando acenderam as luzes, houve uma multidão, realmente ficou assanhada, todo mundo ouve, aquela coisa assim de vai começar. Então tá aquela expectativa muito maior, você nota pelos flashes também das fotografias, todo mundo querendo pegar exatamente o momento em que o cardeal Jean-Louis Thuram aparecer para anunciar. Então agora é coisa de segundos, a gente está 1 hora aí, mas essa contagem regressiva está valendo a pena e o suspense cada vez mais aumenta para se saber do qual será o novo Papa. Muitas bandeiras brasileiras, a gente viu esse tempo todo aí e mais ainda quase nesse finalzinho. Será? Será? Realmente a gente fica nessa expectativa desse novo Papa, nessa possibilidade de ser brasileiro, lógico, essa torcida nossa, mas e claro, a torcida maior de que seja um excelente novo Papa. Sem dúvida, o Shoa, a cara de apreensão das pessoas. O Cristo Redentor já é carioca, não é? A Jornada Mundial da Juventude será no Rio. Só faltava o Papa ser brasileiro e aí você disse, ele vai ter uma chance de voltar para casa. Vamos ver. Pois é, eu perguntava para o senhor, ele de fato fica lá e não mais volta para casa? E como ele se comunica com a família? O que acontece? Bom, em primeiro lugar é bom lembrar que isso é devido às novas funções que ele ocupa, mas ele não deixa de ser o homem que sempre foi. Ele agrega um novo serviço, mas isso a gente espera que ele viva baseado no afeto, na experiência, na história de família, de homem, de origem que ele é. Então, toda essa agenda de visitas, de contatos familiares, inclusive de mantença de amizades, o Papa continua sendo um homem, né? No coração ele leva o nome de batismo que o marcou desde criança, só que nós não acompanhamos publicamente essa agenda. Isso é entre ele e o seu secretário pessoal e as câmaras, digamos assim, que são as instâncias, os lugares onde ele mora, que é um espaço de residência mesmo. Claro que aí não é uma liberdade total, porque ele não manda na vida dele mais. O ministério é muito pesado, muito exigente. Mas nem por isso ele vai cortar laços. João Paulo II, por exemplo, manifestava claramente certas amizades, gostava de recebê-los. Castel Gandolfo é um lugar que serve de refúgio para isso, né? Provavelmente o Papa próximo agora, já eleito, vai organizar no conjunto dos seus afazeres algum modo de receber os familiares, sem dúvida, já nesses primeiros dias. Ele vai precisar desse conforto, desse amparo também. E aí, dentro dessa agenda pessoal, da vida dele, nós temos várias mudanças que são de bastidores ali, de funcionários, de culinária, de cardápio, né? E vem uma série de questões que vão se mostrar nos próximos dias. O secretário pessoal, com que sotaque ele vai falar, né? Vamos ver a nacionalidade. E além disso, nós teremos o segundo posto importante, é o secretário de Estado, que virá a ser nomeado, e todo o staff, toda a equipe mais próxima, que nesse período começa a se reorganizar.
enquanto não se souber quem é o bispo de Roma, agora eleito, o novo Papa, não dá nem para especular sobre essas mudanças que serão mais adiante. Mudanças que serão feitas na Cúria, na administração. E, portanto, a expectativa na Praça São Pedro. A Praça São Pedro comporta 50 mil pessoas, mas certamente há muito mais. Muito mais do que isso. Por ocasião de algumas aparições de João Paulo II e de Padre Pio, que era muito venerado na Itália em geral, a gente chegou até o fundo da praça, lá onde tem os palácios apostólicos das congregações romanas, lá no fundo. Eu acho que já se chegou perto de 70 mil, apertando um pouquinho e tirando aquelas divisórias para a parte das vias públicas. Eu acho que 70 mil cabem. A janela do balcão da Basílica de São Pedro. E essas imagens mostram imagens. Há um perfil se aproximando. Por trás da cortina. Há uma movimentação ali. Provavelmente o cerimoniário Guido Marini. As cortinas se abrem. É o pessoal do protocolo. Vamos ver. Aí está o próprio diácono. Aliás, não é Jean-Louis Torrent. É sim. Me desculpem, ele está sem óculos. Ele está sem óculos, é um pouquinho diferente. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Cardeal Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Se eu não me engano, escolheu o nome de Francisco. Argentino Jorge Mário Bergoglio. Cardeal Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, inesperadíssimo. De 76 anos. Jesuíta, se não me engano, porque não tenho a biografia agora em mãos. Conheço ele pessoalmente, filho ítalo-argentino, inesperado, surpresa, uma grande surpresa, não constava, a não ser em poucas expectativas da América do Sul. É uma grande surpresa. Eu estou muito impressionado. E gostei da escolha, eu conheço, mas estou muito impressionado. Ele passou a maior parte da sua vida pastoral na Argentina, portanto é o Papa Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, um argentino. Sandra? Sim, o Shoa. É uma surpresa. Olha, o Bergoglio é uma surpresa. Quando se falava num cardeal argentino com boas chances, se falava mais no Leonardo Sandri, que participou muito aqui, tem uma influência muito grande aqui na Cúria. Mas o Bergoglio foi muito importante no último conclave. Ele recebeu muitos votos no início. Foi considerado até quem não concordava muito em eleger o Joseph Ratzinger, o alemão, votou no Bergoglio no último conclave. Então, de certa maneira, foi uma surpresa para esse, que não era realmente o nome, não era um dos mais ventilados, mas era já uma figura muito respeitada e que foi um dos mais votados, junto com o italiano Martini, no último conclave, antes do Ratzinger, claro, ganhar. Ele é muito importante porque na Igreja Católica Argentina, que teve uma ligação junto com os militares, na época triste da ditadura, ele foi o primeiro realmente a se afastar, a criticar muito a atuação e mais ou menos, de certa maneira, ele voltou a ter um bom nome a Igreja Católica Argentina a partir dele. Uma figura muito importante na Argentina e, obviamente, como estamos falando, 8 anos atrás, ele já era considerado um nome muito respeitado entre todos os cardeais. Portanto, foi uma surpresa, sem dúvida, mas uma pessoa, um cardeal muito respeitado e também ali entre os mais influentes, embora a questão da idade tenha sido realmente um pouco diferente do que se imaginava. O tempo todo se falou num Papa de 60 e tantos anos, 60
60 e poucos anos, ele com 76 anos está numa idade realmente um pouco mais avançada, muito próxima, aliás, da idade que o Josef Ratzinger foi eleito, com 78. Portanto, o Bergoglio, o argentino, com 76 anos, uma escolha, como se disse aí, realmente muito boa também, uma pessoa muito capaz e já reconhecida dentro da igreja como muito capaz desde o último conclave. O Shoa é o primeiro Papa latino-americano e ele escolheu o nome Só isso eu acho que já vale muito, né? Claro, Já. sem dúvida, isso muda muito, né, a geografia da escolha dos papas, não, padre? Muda, e eu conheço pessoalmente o cardeal Jorge Bergoglio, uma figura queridíssima, de grande carisma pessoal, um carisma que a idade não abala, e diria que de todos os citados até agora, pelo pouco que eu conheço, é o que mais me recorda João 23, com um pouquinho de Paulo VI no seu estilo pessoal. Ele adotou o nome de Papa Francisco. Ele quer ser chamado, portanto, de Papa Francisco. É a primeira vez que se adota, é o Francisco I. É a primeira vez, portanto, que se adota este nome. Ele já começa inovando e dando sinais de um carisma que recorda uma herança de serenidade, de humildade, um homem laborioso, um homem ciente do seu lugar. Cardeal Bergoglio é um homem de espaços ecumênicos que anda em Buenos Aires de metrô, com serviço público de transporte, não é dado a grandes pompas, tem um trânsito também além da igreja, respeitado como um homem da sociedade, não é muito professoral, é mais pastor, é queridíssimo, estimado. Eu imagino o coração de um argentino. Bom, é difícil um brasileiro imaginar o coração de um argentino, né? Mas nessa hora, padre, todos somos católicos estão no mesmo barco de sentido universal. Eu estou muito feliz, eu digo isso pessoalmente, mas na mesma medida extremamente surpreso. Não me ocorreu que poderia ser o cardeal Bergoglio. Me sinto até um pouco em casa, porque é o nosso vizinho. Pois é, ele é arcebispo de Buenos Aires, né? Era até este momento. Ele se tornou cardeal em 2001, quando o país vivia o caos na economia. São alguns sinais de que os cardeais eleitores estão olhando com outros olhos. Estão olhando com outros olhos para o mundo. O primeiro Papa latino-americano. Ítalo-argentino, jesuíta, o que não é pouco, entendendo agora toda a rede de presença jesuítica e o background que ser jesuíta traz a ele. Nós estamos vendo uma imagem de arquivo. Isso, cardeal Bergoglio, provavelmente na Catedral de Buenos Aires, me parece, pelo que eu conheço do espaço. Me parece que sim. Para que nós conheçamos, né, o rosto, já que Bergoglio não era um nome tão esperado assim, muitas pessoas não o conheciam. Então, o novo Papa é Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário para os irmãos. Mais uma imagem do novo Papa. Ele é muito simples. É um bom jesuíta, um bom padre, um mestre, sem ter um tom tão professoral, muito querido na América do Sul e nos espaços onde ele atua. Discreto, porém eficaz. Uma presença que promete muito, a meu ver, sem espetacularizar essa nomeação, mas promete pelo carisma e pelo itinerário que ele viveu até hoje. Portanto, Jorge Mário Bergoglio, ou Jorge Mário Bergoglio, como disse o padre agora. Francisco I, o que evoca uma agenda, um imaginário muito vigoroso para a igreja nesse momento, Francisco I. Pois é, quando ele adota um nome, ele está fazendo uma homenagem. Neste caso, qual é essa homenagem? O que ela significa, padre? Eu agora me arrisco comentar, porque teríamos que esperar dele, ele dará sinais dessa escolha e do porquê. Talvez até, não sei se tem algum Papa cujo nome de batismo fosse Francisco e depois mudou. Agora, é óbvio que Francisco não é da tradição jesuítica, que é a congregação dele, mas lembra para nós o Santo de Assis. Uma igreja profética, uma igreja ferida e chagada, mas que brilha, uma igreja atenta aos pobres, aos sinais dos tempos, que sabe que, focando no Evangelho, focando no essencial,
ela vai atravessar as grandes tempestades e chegar ao Porto Seguro. Talvez haja até uma pontinha de indicação de reforma, porque Francisco, no cenário medieval e o movimento dos pobres daquela época, foi sim um reformador da igreja. Sim, as informações que nós temos, portanto, né, do perfil deste novo Papa, é que ele vive sem ostentação, que ele é humilde, que ele cozinha as próprias refeições, usa transporte público. Isso muda muito o perfil de um Papa. Aproxima demais, né, dos seus fiéis, do povo, que é exatamente o que a Igreja Católica está querendo nesse momento. Essa aproximação, essa empatia. Eu sinto, fazendo uma apreciação afetiva, de que Jorge Bergoglio, agora Francisco I, já está lá com o povo dentro dos palácios. É essa a impressão que eu tenho. Desculpe, talvez eu ser muito enfático, mas pelo rosto do novo Papa. É uma carinha de Papa, né? Tá muito bem, Cardeal Bergoglio. Apesar da idade, uma saúde ótima. Ele tem 76 anos, padre, e o senhor o conhece. Conheço. O senhor diz que a saúde dele está ótima. Bom, estamos a qualquer Ótima para a momento. idade, eu não sou médico dele, mas de fato muito disposto. Sempre sorridente. Estamos aqui na expectativa, porque a qualquer momento, portanto, Jorge Mário Bergoglio, o novo Papa Francisco I, neste momento, Aí está. aparece para o mundo. Muito bem. O mundo conhece o novo Papa, o argentino Jorge Mário Bergoglio. Irmãs e irmãos, boa noite a todos. Vocês sabem que o dever do conclave era de encontrar um bispo em Roma. Parece que os meus irmãos cardeais eles foram tomá-lo quase no final do mundo, mas estamos aqui. Agradeço a hospitalidade, a comunidade de Roma, ao seu bispo, muito obrigado. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração para o nosso bispo emérito Bento XVI. Oremos todos juntos para ele, para que o Senhor o abençoe e Nossa Senhora o proteja.
Pai nosso que estás nos céus, seja santificado o teu nome. Venha a vós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Dê-nos hoje o nosso pão cotidiano. E como nós também enviamos os nossos devedores, e não nos induz em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. E bendito o seu Senhor, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nos séculos e nos séculos. Amém. Agora vamos iniciar esse caminho, o bispo e o povo, esse caminho da Igreja de Roma, e que está junto com a caridade de todas as igrejas, com irmandade, amor e confiança entre nós. Oremos, um para o outro, sempre para nós. Oremos para o mundo todo, para que haja uma grande irmandade. Faço os votos que esse caminho da igreja, que hoje vamos iniciar, e o cardeal vicário aqui presente, seja profícuo para a evangelização desta tão bela cidade. E agora eu gostaria de fazer a bênção, mas antes eu gostaria de pedir um favor. Antes que o bispo faça a bênção, eu pediria que vocês orem ao Senhor para que tenham a bênção, pedindo uma bênção para o bispo de vocês. Vamos em silêncio realizar essa oração de vocês para mim. O Santo Padre Francesco, ele vai dar a sua bênção por meio do rádio, da TV e das novas tecnologias de comunicação e concede a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja. Oremos a Deus Onipotente para que dê longa vida ao Papa e conceda paz e unidade à Igreja no mundo todo. Agora, então, vou fazer a bênção para vocês e para o mundo todo, para todos os homens e mulheres de boa vontade. Santos apóstolos Petrus e Paulo, em cujo poder e autoridade confiamos, intercedam por nós junto ao Senhor. Amém. Pela intercessão e os méritos da Beata Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos,
Deus onipotente e misericordioso, vos abençoe, perdoe de todos os pecados e conduza à vida eterna por Jesus Cristo. Amém. Que a indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, em tempo de frutuosa penitência, em coração contrito, a consolação do Espírito Santo e uma disposição à conversão lhes seja concedida e a perseverança final nas boas obras por Deus Todo-Poderoso. Amém. Que a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça. Amém. O novo Papa, portanto, Francisco, o Papa argentino, primeiro Papa da América Latina, Jorge Mário Bergoglio, acaba de dar a bênção Urbi et Orbi, a bênção papal para a cidade de Roma e para o mundo. E ele inovou nesse discurso de abertura, não, padre? Inovou. Primeiro, ele também pediu uma oração do povo para ele. Ele pediu também uma oração para Bento XVI. Ele quebrou os protocolos. Nesse momento não há protocolo que resista, né? Eu o conheci em alguns encontros, claro, um pouco à distância, pelas idas que eu tive a Buenos Aires, até para a formação na Vicaria de Buenos Aires, a diocese dele, não é? Agora é de Bispo de Roma. E pelo que eu lembro, ele sorria um pouco mais. Eu acho que ele mesmo está muito emocionado. Ele está muito emocionado. Muito nervoso, emocionado. Eu acho que jamais passou pelo coração desse homem que Deus lhe confiaria esse serviço a essa altura da sua vida. Aos 76 anos. Em 2005, ele quase foi eleito no conclave que elegeu Bento XVI. E também teve um papel muito importante de relatoria em alguns sínodos internacionais da Igreja. Mas estava chegando em idade até de se aposentar, digamos assim, como Bispo de Buenos Aires, né? Deus sabe o que faz. E com certeza o coração dele está sintonizado com Deus. Ao receber essa missão, ele obviamente muito emocionado disse aos irmãos cardeais que foram até o fim do mundo para buscar o novo Papa. E espontaneamente continuou falando. Irmãos e irmãs, deixo por hora vocês, obrigado pela acolhida, orem por mim. E até breve, vamos nos encontrar breve. Amanhã eu quero ir rezar para Nossa Senhora para que tutele e proteja toda Roma. Uma boa noite e um bom descanso a todos. 8h30 da noite, lá no Vaticano, 4h30 da tarde aqui no Brasil. O Papa acaba de se despedir desse povo que tomou conta da Praça de São Pedro. E ele disse que amanhã tem mais, né, padre? Amanhã tem mais. Vamos conversar então com o Uchoa, que está lá no Vaticano. Uchoa. É realmente muito bonita, realmente, essa maneira como o novo Papa se apresentou para todo mundo, né? Para o povo aqui na praça e para todo mundo, a maneira como ele pediu que as pessoas rezassem por ele e antes de abençoá-las, ele foi muito diferente. A igreja que passou por uma transformação um pouco mais de um mês, uma coisa praticamente inédita, muito rara, né? Que foi a renúncia de Bento XVI, abrindo uma perspectiva diferente para a igreja que abraçou, digamos assim,
esse pedido de Bento XVI de uma transformação, indicando, agora escolhendo um novo Papa que vem da América Latina, o continente que tem o catolicismo mais forte, mais presente e mais desenvolvido de certa maneira. A igreja quase que se democratiza ao reconhecer um pouco isso, e um Papa que mostrou um rosto realmente muito aberto, muito doce, né? Uma pessoa que me parece que tenha o nível de carisma e de doçura e de, claro, conhecimento teológico capaz de ser um brilhante Papa. As pessoas agora vão embora e teremos amanhã também um grande dia, aí cheio também desse primeiro dia do Papa Francisco I, argentino, o Jorge Bergoglio, aqui, digamos, na missão que ele tem, aí uma missão muito difícil, de muito trabalho para a nova igreja. Nós vemos nas janelas da Basílica de São Pedro os cardeais que o elegeram, ali dando o apoio, comparecendo neste momento histórico. E Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, um argentino que escolheu ser chamado de Francisco I, disse que seu caminho deve ser o caminho do amor e da fraternidade. Vamos acompanhar então e conhecer agora um pouco da história do novo Papa. Filho de italianos, o argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, passou a maior parte de sua vida pastoral em seu país natal. É formado em farmácia e ensinou literatura, filosofia, psicologia e teologia antes de se tornar arcebispo de Buenos Aires, em 1998. Tornou-se cardeal em 2001, quando o país vivia o caos na economia. Com a ação concentrada na promoção social, Bergoglio também se focou nos esforços para restabelecer a reputação de uma igreja que perdeu muitos fiéis durante a ditadura. Na época, os religiosos sofriam críticas por não desafiarem abertamente um regime que matou e torturou milhares de argentinos. Tornou-se uma voz respeitada, mas que não encontrou muita ressonância nos governos do casal Kirchner. A Argentina se tornou o primeiro país latino-americano a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bergoglio foi duramente criticado por Cristina Kirchner quando disse que as crianças adotadas por casais gays eram discriminadas. A presidente comparou o discurso dele aos dos tempos medievais e da Inquisição. Humilde, vive sem ostentação, cozinha as próprias refeições e usa o transporte público. Rumo ao Vaticano, Bergoglio agora vai sofrer a mais radical das mudanças e terá que adaptar seu jeito simples de ser à pompa e formalidade que cercam o chefe da igreja. Voltamos ao vivo, portanto, à Basílica de São Pedro. E os sinos dobram, comemoram, homenageiam o novo Papa. Vamos rever o momento em que o novo Papa aparece para o público, para o mundo. Um nome inesperado. Foi uma surpresa a escolha de Jorge Mário Bergoglio. Ele chegou ao balcão, saudando o povo. E como disse o Shoa, com um rosto doce, aberto. E o ponto de vista do Papa, o Papa olhando o povo reunido na praça. Realmente um momento emocionante. No dia 13 de março de 2013, o mundo conheceu o novo Papa da Igreja Católica, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Padre, para a gente finalizar este momento histórico, o senhor não esperava? Não. O mundo não esperava. Como deve ser esse papado de Jorge Mário Bergoglio? É o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta Papa.
É claro que qualquer perspectiva é um risco, mas eu gostaria de destacar alguns aspectos que ele mesmo ressaltou na sua fala. Eu estou com 4 palavras fortes que eu anotei aqui na pressa, né? Hospitalidade, fraternidade, silêncio e oração. A primeira dupla de palavras, né? Hospitalidade e fraternidade, recorda muito do coração dele, das suas convicções. É alguém que diz assim: estamos aqui para fazer da igreja a casa de todos. É isso que eu senti no coração. Hospitalidade e fraternidade tem uma história grande na Bíblia. Isso remete aos gestos de Jesus, à acolhida, às grandes parábolas, aos temas da misericórdia, da paz e, sobretudo, do amor aos pobres. O cardeal Bergoglio, Papa Francisco I, não é só alguém que tem apreço e um zelo pelos pobres. Ele tem um estilo de vida muito simples. A segunda dupla de palavras, silêncio e oração, me parecem vir de um hábito. Não é porque ele é Papa que ele fala disso. Me parece que ele seja um homem habituado ao silêncio e à oração. Ele não é de fazer grandes alardes, mas é um homem de alicerce e de raízes. Né? O Papa Francisco I manifesta, assim, certos valores que estão já no seu coração e eu espero que sejam traduzidos num jeito de ser o Bispo de Roma, o primaz universal da Igreja, o Papa. Paz e unidade é a terceira dupla de palavras que aparece na intenção da prece. Esses valores são eminentemente franciscanos, porque são eminentemente evangélicos, cristãos. E é como se ele dissesse em palavra: sejam todos bem-vindos, como me acolheram, vos acolho. Aquilo que João Paulo II fez à época com um abraço em gesto, ele aqui faz um abraço em afeto. Essas palavras são um grande abraço de Papa Francisco I, que já começa com uma certa dose de ousadia, né, em escolher esse nome e ao mesmo tempo aparecer ali com a sua cruz de madeira ou cobre, bem simples, que é aquela que ele usa nas ruas de Buenos Aires todo dia. É uma nova imagem do Papa, certamente, e Buenos Aires, a Argentina, que certamente comemoram muito esse momento. Padre Marcial Marçaneiro, muitíssimo obrigada. Disponha. Pela sua companhia neste momento histórico, neste dia 13 de março de 2013. Você volta a assistir agora, portanto, vale a pena ver de novo a cobertura completa da eleição do novo Papa argentino Jorge Mário Bergoglio Francisco, Papa Francisco. Você vai acompanhar no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, às 8h15 da noite. Uma boa tarde para você. Chamar a polícia, viu? Eu devia chamar a polícia!